Aí o secretário Alessandro Teixeira teve também papel fundamental, foi na discussão de um ponto que sempre foi, voltando para a questão agora da nossa experiência anterior no setor de serviço de tecnologia da informação, foi um dogma não atendido, que era a questão das zonas de processamento e exportação, que não contemplavam os setores de serviço, seja serviço de TI, serviço de engenharia, serviço de transporte, o que quer que seja. Já há determinação agora do secretário Alessandro, então, no sentido de que possamos fazer uma revisão nesse modelo e incorporar isso. O Brasil assistiu a outros países que deram espaço em direção a parques tecnológicos e a áreas especiais de exportação voltadas ao setor de serviço. E só como exemplo ilustrativo, nós temos o caso da Índia, que hoje exportam mais de 50 bilhões de dólares em serviços de tecnologia da informação e call center, né? Então, mais um desafio vencido. Temos também um outro apontamento no sentido de, em parceria com o Ministério da Fazenda, aprofundarmos a questão da desoneração de folha, não só para o segmento específico de software, mas também para a parte de BPO, né, prestação de serviços terceirizados, né, serviços administrativos, vamos dizer assim, terceirizados, e também a parte de call center e teleatendimento. Seria diretamente já afetando cerca de 600 a 700 mil profissionais já operando no Brasil, né? Mais um outro passo. Enfim, fundamentalmente, acho que temos um outro desafio, que aí essa parceria com a AEB ela é extremamente bem-vinda, com a Brascom, com as associações do setor de engenharia, tal, que é vamos dizer, o rompimento de paradigmas e a consolidação de uma cultura exportadora também para serviços no Brasil. Sendo muito franco com todos os senhores, os instrumentos, a prática, os usos e os costumes de exportação hoje no nosso país, eles precisam contar sempre com atenção muito grande daqueles que são vinculados ao setor de serviço, porque a tendência de cada iniciativa sempre é voltar para a exportação de mercadorias. Inclusive isolando e vamos dizer assim, não contemplando a parte de serviço, né? Seja desde a micro e pequena empresa, através do Super Simples, né, que foi mais uma iniciativa também que surgiu lá na Secretaria, através do Fórum da Micro e Pequena Empresa, de se dobrar o limite do Simples Nacional para aquelas micro e pequenas empresas exportadoras, mas desde lá, vamos dizer assim, o uso e costume é tratar exportação de mercadorias e não, como disse o nosso secretário executivo, tratarmos exportação de bens e serviços. Precisamos ter essa atenção, isso é positivo no contexto, inclusive colegas frequentando a Confederação Nacional da Indústria, o próprio presidente Robson mencionou isso. Olha, é fundamental contemplar o serviço, porque vários dos produtos que nós estamos exportando, o diferencial, a vantagem competitiva pode estar não no produto em si, mas sim no serviço, no valor agregado que embarcado nesse produto, né? Então, a constituição dessa cultura em conjunto com os senhores, para que a gente faça propagar essa cultura de exportação de serviço, é um momento fundamental. Eu queria inclusive registrar nesse ponto a parceria fundamental que nós estamos tendo. Eu não estou vendo aqui a minha colega, a secretária Tatiana Prazeres, mas a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, ela está lá na turma do fundão lá. Está na periferia, Tati. Mas, enfim, a Secretaria de Comércio Exterior tem sido parceira fundamental, inclusive verificando instrumentos que já estão disponíveis na SESEX, para que o setor de serviço também possa usufruir dessas ferramentas. Então, queria registrar o agradecimento aqui à Tatiana, porque a experiência vinda da SESEX, já de anos e anos, de uma equipe muito bem preparada, ela é fundamental para que a gente possa não só vencer o desafio, como eu disse, mas aproveitar as oportunidades. E, sintetizando, já fui sinalizado ali na questão do tempo, eu gostaria só de informar os senhores que nós estamos no evento aqui, lançando a nova versão, a nova edição do Panorama
de Comércio Exterior de Serviços, né, consolidado pela Secretaria de Comércio e Serviços, lá do MDIC, em parceria com o Banco Central. Esse material está sendo hoje, né, lançado. Ele vai estar disponível no stand da Secretaria de Comércio Exterior, mais uma vez agradecendo a Tatiana pela oportunidade, mas aqui no nosso hall de exposição aqui ao lado. Então, nesse sentido, presidente, eu gostaria de registrar que, vindo do setor privado, inclusive, quer dizer, eu tenho menos de 6 meses de trabalho no setor público, né? Eu gostaria de dizer para vocês que a estrutura que nós encontramos na Secretaria de Comércio e Serviço, ela ainda é bastante tímida. Acho que ela precisa ser muito reforçada. O ministro Pimentel e o secretário Alessandro têm a consciência disso e o interesse nessa expansão, mas, por outro lado, ela é de um talento e de uma boa fé, de uma vontade de fazer enorme. Então, aqui, mais uma vez, eu registro a presença do Maurício Duval, diretor, lá, mas toda a equipe que nós encontramos, eu gostaria de dizer para os senhores que a experiência de quem vem do setor privado, que agora passa para o setor público, foi a melhor possível. Vamos então criar juntos os instrumentos, porque não tenho dúvida que nós vamos fazer florescer um novo contexto de balança comercial, de geração de emprego, renda no Brasil, dentro do setor de serviços. E lá na Secretaria vocês têm um parceiro, então, que no mínimo consegue entender as agruras do setor privado, porque já passou por grande parte lá das dificuldades. Muito obrigado, estou à disposição. Meus amigos, boa tarde. Deixa eu falar um pouco, senão vão pensar que o presidente é mudo, e não é o caso. Também não é falador, apesar de ser baiano. Eu queria dizer a vocês que é uma satisfação muito grande para mim estar presidindo esse painel, por algumas razões, mas 2 especiais. A primeira delas, pelo fato de eu estar ligado à AEB, praticamente desde a sua fundação, quando o Julito Coutinho teve a feliz ideia de criar uma instituição, uma entidade que se interessasse objetiva e diretamente pelos interesses da classe exportadora. Em boa hora ele pensou dessa maneira, porque hoje a AEB, apesar de diminuída no seu corpo de colaboradores, ela, da mesma maneira como antes, eu me lembro que as reuniões do Hotel Glória se falava em 2.000 pessoas, e aqui tem seguramente mais que 2.000 pessoas. E não é só isso, é que essas 2.000 pessoas hoje têm uma representação muito mais vigorosa, muito mais importante, muito mais responsável, de que é gerar as estatísticas que nós estamos gerando em termos de exportação e de importação também, que uma compensa a outra, e nós sabemos perfeitamente disso, e sobretudo pelos superávit que temos alcançado nos últimos anos. Isso é alentador, isso é muito importante. A outra razão é porque vejo aqui à frente uma pessoa que se dedicou de uma maneira exemplar, quer como representante do governo, quer como representante dos empresários da exportação. Quero me referir claramente ao Dr. Benedito Moreira. Eu digo isso porque eu dialoguei durante longos anos com o executivo governamental Benedito Moreira, e depois colaborei ao lado dele não só na presidência da AEB, mas antes disso mesmo como vice-presidente que era, mas com Pratinho de Moraes, com o próprio Julito. Então, isso é alentador, isso é confortador, a gente saber que o homem muda a função, mas não muda o seu caráter, não muda o seu ponto de vista,
que está voltado inevitavelmente para os interesses do país. É por isso que eu não podia me furtar a prestar essa homenagem, embora muito singela e muito menos do que ele na verdade merece, a Benedito Moreira. Eu peço uma salva de palmas para não Benedito Moreira, mas por tudo aquilo que ele fez até hoje no comércio exterior brasileiro. Eu concedo agora a palavra ao Luiz Cláudio, que vai apresentar os seus pontos de vista a respeito do tema. Alô. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Jordão. Além de diretor da AEB, eu sou responsável na Andrade Gutierrez pela estruturação de financiamento para as nossas obras no exterior. Bom, nosso tema hoje aqui é para falar sobre os desafios para a expansão da exportação de serviços. Obviamente, eu vou falar especificamente sobre exportação de serviços de engenharia, né, que é o setor que eu conheço um pouco mais. Depois meu colega aqui, o Nelson, vai falar sobre o setor de software. Mas eu acho que, para a gente falar de desafios para a expansão, a gente deveria começar... por favor, pode passar o slide, por favor. Passa mais um. Ok. A primeira pergunta que a gente deveria fazer é expandir por quê, né? Humberto comentou aqui ainda há pouco sobre essa característica de todo mundo ver exportação como alguma coisa que você produz, empacota, bota no navio e recebe uma divisa por conta dessa exportação. É claro que isso é uma visão correta, mas ela é muito limitada. A exportação de serviço, ela é muito mais complexa do que isso, porque ela corresponde mais ou menos a você ter que deslocar a sua fábrica para fazer o seu produto no exterior. Então, ela implica em uma complexidade muito maior. Na verdade, essa atividade é uma atividade que traz muitos benefícios e precisa de muito apoio governamental. Então, a gente precisa tentar identificar que benefícios são esses, né, e por que se justifica que ela precise desse apoio de governo. A primeira coisa interessante que a gente deve perceber é o seguinte: como é que essa atividade ela se desenvolve. Na verdade, o exportador de serviço de engenharia, ele é um estruturador de negócio, ou seja, é uma empresa que a seu risco, a seu custo, vai para um mercado novo e tem que fazer um investimento muito grande, porque ela tem que, todos esses itens que estão aí listados, ela tem que conhecer muito bem a idiosincrasia do país, tem que se familiarizar com a cultura, com a religião, com todos os hábitos que tem nesse país, tem que conhecer o arcabouço legal do país com profundidade, entender os usos e costumes, entender a estrutura de poder do país, enfim, tem que conhecer com muito detalhe isso. Então, o projeto de engenharia, quer dizer, o estruturador de negócio, ele quando chega nesse mercado, ele identifica uma oportunidade, trabalha em geral cerca de 1 ano a 2 anos, transformando essa oportunidade de negócio num contrato. Obviamente que isso é uma atividade de risco muito elevado, de custo muito alto, e que em geral os clientes são empresas de governo ou são governos diretamente, portanto com projetos em geral de infraestrutura. Falo que em geral porque obviamente a maioria dos projetos são assim, mas pode ter projetos de empresas privadas e tudo mais, mas em geral são projetos de grande valor e que por isso em geral também precisam de financiamentos de longo prazo e de condições brandas, o que só se obtém se você tem um apoio de governo. Muito bem, é óbvio que uma atividade dessa, de risco tão alto e que requer tanto investimento, em todos os países, não acontece só no Brasil, algumas poucas empresas, talvez uma dezena de empresas, é capaz de suportar e ter essa capacidade de investimento. Mas o que é interessante é o seguinte: precisando dessa necessidade, essa atividade ela gera uma série de benefícios para o país. Eu vou pedir para trocar